Vamos abrir a palavra do nosso Deus, irmãos, nesse momento, no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Todo o capítulo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago e João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados acorrentados, com 2 cadeias e sentinelas à porta aguardavam cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que passassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago, aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor, ter dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém.
Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Deus bendito, santo e Deus de toda glória, quando nos achegamos à tua presença e adorar, para te conhecer, para te voz, nós clamamos a tua compaixão sobre nós. Desvenda os nossos olhos, Senhor, né? Podermos ouvir a tua voz, ver a glória do Evangelho, entender a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Qual é o poder que a igreja tem? De onde vem o poder? A quem nós apelamos quando nós estamos debaixo de perseguição? Estamos debaixo de conflito, enfermidade, sofrimento. Onde está o poder da igreja? Quando você olha para a realidade da igreja no Brasil ou no mundo, você vê irmãos amados do Senhor em lugares distantes nossos, sendo massacrados por nações que odeiam o nosso Senhor. E você pergunta, cadê da igreja? Por que governo? E no texto, que eles estavam orando incessantemente, clamando a Deus. Nós perdemos há muito tempo a nossa esperança. Quando a nossa primeira reação um diagnóstico de uma enfermidade que a gente não tem cura, nossa primeira preocupação é conhecer o melhor médico para tratar aquela enfermidade. Não é colocar-se de joelho diante do Senhor. Quando somos atormentados por uma crise financeira, vamos procurar soluções ao invés de nos curvarmos diante do Senhor. Quando o nosso casamento está em crise, procuramos soluções distantes, mas não nos colocamos de joelhos diante do Senhor. Nossos filhos se afastam e se rebelam. Buscamos todas as soluções, mas não nos colocamos de joelhos diante do Senhor. Porque nós perdemos de vista de onde vem o nosso poder, de onde vem a nossa força, quem é que tem autoridade, quem é que governa, quem está sentado e quem rege as nações, o governo, a economia, a política, as células, toda a vida, quem rege. Nós perdemos de vista isso há muito tempo. E a nossa confiança é a força dos homens. O salmista diz, assim, Senhor, como eu coloco a minha esperança em Ti, eu espero que o Senhor seja misericordioso para comigo. Seja misericordioso para comigo, ó Deus, como eu tenho colocado diante de Ti a minha esperança. Essa narrativa, ela mostra da fraqueza do poder. Uma igreja que levantava e costumada a ver coisas extraordinárias, não é?
pessoas sendo curadas, não é? Mortos levantando, conversões extraordinárias. Agora está diante de uma situação impressionante. O apóstolo e o outro morto, o irmão de João, diz o texto sagrado, Tiago, irmão de João, tinha sido morto e o outro foi preso por um homem chamado Herodes. Quem é Herodes? Herodes é um indivíduo na história que na realidade é um judeu, que foi tirado da prisão, colocado no poder, sentado como autoridade sobre os judeus, porque para governar os judeus tinha de ser de descendência judaica, e ele era de descendência judaica, e esse homem odiava a fé cristã. Odiava o evangelho. E nesse momento da narrativa bíblica, você há de perceber que o Senhor estabelece uma regra importante, estabelecida aqui pelo próprio Deus. Ele tem autoridade porque está sentado no trono. Todo homem que tem autoridade da Deus pode exercer sua autoridade, mas não use a sua autoridade de Deus para seu próprio prazer e para se levantar contra o próprio Deus, porque no tempo determinado o Senhor há de julgar. Ele estava assentado e tinha poder. Tanto é que no capítulo 12, o verso 1 começa: por que tempo era o Cordeiro de Deus imolado no dia da Páscoa. Eles queriam fazer a mesma coisa com os seus discípulos. Nós vamos no dia seguinte. Nas 0 hora, ele será entregue. No verso 3 diz: vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a... E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere. 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele não poderia ser imolado, morrer depois da Páscoa. A festa dos pães asmos, do Antigo Testamento. Logo depois. Mas veja a informação. Não era simplesmente um prisioneiro. Veja, não era um terrorista que invadiu uma cidade com uma bomba e lançou bomba sobre as pessoas. Não era um terrorista. Era um homem que pregava o evangelho, anunciava a salvação, restaurava a vida das pessoas pelo poder do evangelho, e ele odiava tal homem. Perceba, irmãos, que o ódio não é porque esse homem fazia mal, era porque ele anunciava o senhorio de um outro senhor a quem ele se submetia, e aos governos desse mundo. Ele estava falando de um rei que colocava em xeque a autoridade deles, falando acerca de Cristo, a quem eles temiam e amavam. E esse senhor, então, é inimigo deles. E eles vão se levantar contra a igreja do Senhor. Lucas, historiador que detalha até mesmo a quantidade de pessoas que estavam de Pedro. Para que não fique dúvida que isso não foi uma invenção da igreja, isso não foi alguma coisa que surgiu de um sonho de Pedro. Ora, veja a quantidade de pessoas que ele colocou. 4 escoltas o guardaram, não é? Soldados, de 4 soldados cada uma. Cada escolta tinha 4 soldados. Olha que coisa impressionante. Isso para guardar Pedro. Era um homem muitíssimo para guardar. Ele temia que acontecesse. Esse homem, que é o senhor dele, que mataram, crucificaram, sepultaram, e ele saiu do céu e ficaram aterrorizados. Nós vamos impedir que isso aconteça. E dos homens, para que o evangelho de Deus se estabeleça, é um grande pecado. Assim como também imaginar que o poder dos homens é capaz de impedir o avanço da igreja do Senhor. Tanto numa direção quanto na outra, falhando. Ora, tanto confiando em homens mais do que em Deus,
quanto que imaginando que aquilo que um presidente, a força de uma nação, que o poder de pessoas serão capazes de destruir. O que poderão fazer contra a igreja do Senhor é tirar a nossa vida. Mas nós tememos aquele que lança no inferno o corpo e a alma. O máximo que esses homens podem é tirar a nossa vida. Na sequência, veja a estratégia, a quantidade de soldados. Perceba que isso é uma informação importante. Quando ele estava nessa situação, veja o contraste do verso 5. Tudo, pois, estava guardado no cárcere. Eu não era simplesmente preso, não, eu estava guardado, estava protegido no cárcere. Podia sair. Veja o contraste, veja como Lucas, não é, gramaticalmente, não é, vamos um advérbio, não é, com uma preposição versativa muito bem posta, mas, perceba, mas havia oração incessante a Deus por da igreja em favor dele. Veja a arma de um e a arma do outro. Uma escolta, 16 homens, guardando Pedro, mas a igreja orava incessantemente por ele. Nós temos umas armas que Deus nos especializou em usar, e nós perdemos a... Engraçado que não sou contra a ideia de ter armas, não sou contra essa a imaginar que o cidadão tem que estar desarmado. Isso é um discurso estranho, né? Mas a nossa luta hoje parece que é maior para que todo mundo tenha uma arma do que aprenda a usar a arma que Deus deu para a igreja. E nós não sabemos usar mais, que é a oração. Nós temos armas espirituais e nós não sabemos manusear. Nós sabemos dar tiros, queremos saber dar tiros, ter arma de todo calibre para proteger nossa família, mas as armas que Deus deu para a igreja, que é a oração, que é a palavra. Nos tornamos céticos, secos de alma. Força. O Senhor então nos coloca em situações que diz: você precisa aprender a confiar em mim. Nada. E você não tem nada nessa vida se não for por mim. Eu tenho que aprender a ser um pedinte. Eu tenho que aprender a ser um mendigo da fé. Eu tenho que aprender a estar sentado com um pratinho dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso aprender isso de novo. Constantemente. De soldados, uma igreja de joelhos, orando ao Senhor. Quando nós buscamos a Deus aqui, no culto público, na longa que é chamada, e oramos para que leis e leis não venham sobre a nossa nação, que a igreja faz, nós não estamos fazendo ao vento, nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso, que é sentado no seu trono e governa o coração dos homens. Ou nós cremos nas verdades, ou nós estamos pecando.
Sequência na quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Que ironia interessante. Primeira, monte de soldados de joelho. Herodes, naquela mesma noite, ele não dormia. Se ele manda os homens lá, Pedro estava dormindo. Pedro dormia. Nós perdemos esse princípio, não dormimos mais. Nós não confiamos mais em Deus. Nós não descansamos mais. Nós passamos a noite. Nós não repousamos mais. Como Cristo, naquela tempestade. Acorda, Senhor, nós vamos naufragar. Ele dormia. Porque Pedro ele não está manifestando que ele não está nem aí para o que está acontecendo. Protege. E ele dormia. Ele confiava no Senhor. E Lucas descreve uma sabedoria impressionante no texto. Então, perceba, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, perceba que nação, que esse é o trabalho das trevas, é a noite. Esse é o homem mau que anda nas trevas, que maquina nas trevas. Deus dorme à noite. E o homem mau maquina à noite. O servo de Deus acorda de manhã e trabalha. O homem mau dorme e trabalha, maquinando o mal à noite. Por favor, não entenda a metáfora, mas não pense que porque você, por acaso, tem turnos e trabalha de dia, você se enquadra no homem mau. Entenda a metáfora, o princípio está estabelecido. É possível que um crente trabalhe de dia, trabalhe de noite e durma de dia. É possível. O princípio aqui é a maquinação se dá quando não há luz. Porque é assim que eles trabalham, eles odeiam, eles amam as trevas. Está Pedro ali. E olha que coisa impressionante. Pedro dormia entre dois soldados. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Acorrentado, homem de um lado e do outro, Pedro dormia. Pedro dormia. A igreja orando, Pedro dormindo e Herodes planejando a sua morte. De repente veio um anjo do Senhor. Diz o texto, dominou a prisão. Atos não nos deixa esquecer, nós não somos cidadãos desse mundo. Lucas não nos deixa esquecer. Não é que a nossa força vem de Deus, que o nosso socorro vem de Deus. Ele não nos deixa esquecer. Está aqui plantada nesse mundo, lutando, mas a igreja vem dos céus, vem do poder daquele que morreu e ressuscitou, e que está sentado nos céus, e vem dos céus, assim como fugindo pelos pecados, coloca uma pedra dele e tem um sonho, anjos subindo e descendo. Ele disse, o Senhor estava aqui e eu não sabia.
A igreja do Senhor não pode perder de vista onde nós estamos. Nós estamos em Betel, porque este é o lugar que Deus está. Onde nós estamos, o Senhor está. E se o Senhor está, há com certeza uma escada que nos liga ao céu, onde anjos sobem. Sim, porque é exatamente assim que a Escritura nos ensina. Onde a igreja do Senhor se encontra, encontra-se um fluxo de anjos subindo e descendo. Como diz os Hebreus, são ministros de Deus, que são enviados por Deus para cuidar dos eleitos de Deus. São ministros do Senhor. Igreja, quando lá no livro de Apocalipse, quando João, vendo o anjo falar, se prostra diante dele em adoração, diz essas palavras a João: levanta-te, adora a Deus. Eles estão falando, eles são ministros de Deus. Eles não devem ser adorados, buscados, receber glória, louvor, são ministros de Deus. E o que eles gostariam mesmo de fazer, sabe o que é? Aquilo que só eu e você podemos fazer. O Evangelho de Cristo. Eles amariam fazer, eles desejariam anunciar o Evangelho, mas isso foi dado à igreja. E eles então são enviados por Deus para cuidar da igreja do Senhor. Um anjo aparece. Lucas não nos deixa esquecer. Nós somos um povo que vive num mundo caído, que tem um Deus que deu a vida por nós e que cuida de nós e vai nos guardar até a entrada na cidade celestial de nós. E nós temos armas poderosas para usar. Oração. A oração. Tristece quando as reuniões da terça-feira vão se esvaziando, quando as nossas vigílias vão se esvaziando, porque isso é um sinal tão forte, que nós dependemos de nós mesmos e não de Deus. Nós confiamos na nossa e não em Deus. Nós esperamos nos poderes da sociedade e na força dos governantes, não em Deus. O anjo aparece. É aqui uma outra ironia, é extraordinário. Aqui, alguns comentários dizem que é até cômico essa cena. Perceba, Pedro estava dormindo, o anjo tem que acordá-lo. No profundo, a luz iluminou a prisão e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te. Levanta-te depressa. Com as cadeias das mãos. Aquilo que segurava ele caiu das suas mãos. O anjo, ele estava ainda como, tanto é que lá na frente vai ser dito que ele imaginava que ele estava tendo uma visão, que ele não sabia se era verdade ou não aquilo, que ele era um sono, tem que ensiná-lo como a se vestir. Cinge-te, calça as sandálias. Ele disse, e ele assim o fez, disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Todo o processo, olha, cinge, põe a sandália, a capa e vem atrás de mim. É como se, essa era a vestimenta dele, mas ele poderia ir embora. E o anjo vai dando, olha, faz isso, passo a passo de como se vestir. O sono era tão profundo que o anjo teve que dizer: faz isso, faz aquilo. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Uma história velada, inspirado por Deus. Os detalhes, as riquezas, os detalhes da narrativa são importantes.
para uma narrativa, ela tem tanta informação para ser dada que aquelas que são dadas são as mais importantes. E Lucas se preocupa com os detalhes. Não é primeiro a descrição, não é dos poderes, não é da Páscoa, da associação com Cristo. Agora, enquanto a igreja orava, ele estava acordado, Pedro dormia. De repente ele acorda, ensina o vestir, passo a passo da vestimenta. Agora ele passa a descrever os corredores por onde ele passou. Veja, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Veja que coisa. Descrição, como foi que se deu o processo da saída. Primeira, a segunda, chegaram ao portão. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. O portão se abriu automaticamente. Que coisa impressionante. Eles chegam na porta e o portão se abre. As do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Todos eles cairão diante do poder de Deus. Os seus, o seu povo, estejam onde eles estiverem, a força desse mundo que tiver, o poder desse mundo, nas trevas, de Satanás, de onde for, não poderão resistir à glória do Evangelho de Cristo. E entrar e vai alcançar e vai fazer aquilo que Deus ordenou. O portão que o prendia não mais poderia segurá-lo. Saindo da morte, porque o nosso Cristo foi assim. A morte, uma pedra não pôde detê-lo. Ele saiu. Seu povo vai sair. Eles nunca por esse mundo, nem pelas forças de Satanás, nem pelas forças do mundo. O povo de Deus. O portão se abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. E o papel dele. Meu papel é te tirar daqui. Segue o teu caminho. Pedro, caindo em si, diz o texto sagrado, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Veja, ele estava tão consciente. Havia uma expectativa do povo judaico. Perceba que aquele sono dele não era de alguém que estava simplesmente cansado. Ele sabia qual era a expectativa. Era no outro dia. E ele dormia. Ele sabia a expectativa do povo. E ele então, certo disso, considerando ele a sua situação, para onde vou? Meditando o que tinha acontecido com ele. Para onde vou? Eu vou à casa de Maria, mãe, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam e oravam. Coisa impressionante, irmãos. E estavam em oração. Mas muitas vezes a nossa oração, nós sabemos a quem estamos orando, falando com Deus, mas não cremos nas nossas orações. Ou melhor, não cremos no poder de Deus. Porque veja a cena que vai se seguir. Ele bate na porta. Estava orando por Pedro. Talvez não estivesse uma morte tranquila para ele. Ou dizendo: Senhor, ajuda ele nessa hora difícil, para que na morte dele ele tenha uma... Talvez outros dissessem: ó Deus, liberta Pedro da prisão, ele das garras desse mundo, ele continue pregando a tua palavra com poder. Todos estavam orando. Mas de repente, ele se apresenta no portão, batendo no portão. Uma mulher chamada
rod do texto sagrado, a palavra rod provavelmente significa rosa. E usando o entendimento, a palavra significa como se ela fosse nova no meio deles. E ela vê Pedro. Ela fica tão impressionada com que a porta para ele entrar. Ela dizendo, olha, Pedro está lá fora. Se ele estivesse sendo perseguido, preso. Pedro está lá fora. Eles estavam sentados orando, dizendo, não, você está louca. Por alguma coisa, aquilo está diante de nós. A gente diz, não, isso não é assim não, gente. Isso não pode ser assim, Pedro não está aí. É o anjo dele. Aí começam, né, as teorias. O anjo da guarda. Não é? Certamente não é isso. Pode até uma crença no mundo judaico que pensava assim. Mas certamente não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui pensaram, ele morreu, e ele agora se apresenta, o Espírito, ele está aqui no nosso meio. Veio para cá. Como é isso? Na linguagem estabelecida por Lucas, veja o que eles dizem. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era, então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro estava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Então começou meio que uma deles. Né? Tanto que Pedro pede, fica aquela confusão dentro. Verso 17, ele, porém, fazendo-lhe sinal que se calassem. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou. Tiago tirou-se para outro lugar. Avisa aos outros irmãos. Aí começa a história do rei que estava sentado num trono e passa agora a ser julgado por Deus. O poder desse mundo, a estrutura desse mundo, a glória desse mundo, que tem dado por Deus a autoridade para esses homens se assentarem no poder, agora vai ser a vez deles de se assentar no réu. E o Senhor vai julgá-los. Começa com o problema. Manda que nós vamos agora cumprir o nosso papel. Cadê Pedro? Sumiu. Não tinham respostas. Eles vão ser justiçados, isto é, mortos ou foram punidos severamente porque deixaram Pedro sair. A narrativa parece que termina. Aí vem a segunda etapa, que é, logo Lucas passa a descrever a morte desse mesmo rei. Havia divergência, e Lucas começa a haver uma divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Ora, Tiro e Sidom é uma região de ímpios, iníqua, sem dúvida alguma. E havia um problema entre Herodes e eles. Esse de apresentou a ele, isto é, os de Tiro e Sidom, Herodes, chegaram diante dele. E eles alcançaram por meio o camarista do rei. E pediram, então, reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Eles pedem. Então, no dia designado, apontado por ele, Herodes vestiu-se de traje real, assentou-se no seu trono, dirigindo-lhes a palavra, disse, o povo disse, é voz de um Deus, e não. Ele fala como se... Porque exatamente esse é o sentimento de alguém que governa o amor de Deus. Ele age como se fosse... Ele não tem temor de Deus. Ele se submete ao preceito de Deus. Ele manda matar, ele tira a vida, ele destrói. E ele pensa que tem o domínio sobre todos os homens. Engano. O Senhor dos vivos e dos mortos o chamará para a prestação de conta. Assentado no trono, falando como se fosse, sem dar glória a Deus,
reconhecendo o governo e a autoridade de Deus, dominasse tudo. É Satanás, irmãos. É Satanás que quis ser Deus e foi expulso. É um homem cheio de Satanás. Foi assim que a serpente tentou a mulher. Você será como Deus. É o direito da alma de governar sua própria vida, de governar sem os valores, sem o temor de Deus. É o governo de si mesmo. Me impressiona. Porque o Senhor não é apenas o Senhor de Israel, é apenas o Senhor das nações. Como já foi dito no capítulo 11, Ele é o Senhor do universo. E aí vem o princípio, o Senhor dos exércitos, que manda um exército de verme e Herodes. Ele envia 4 escoltas com soldados em cada um, Pedro, e o Senhor envia vermes para comê-lo. Assim como ele enviou o exército de moscas, ele é o Senhor dos exércitos, os anjos, mas todo o exército da terra está debaixo do seu domínio, todo o exército da terra está debaixo do seu governo, e ele se e fere a Herodes, ele cai morto, e as vermes consomem ele, na frente de todos. De onde vem o poder da igreja? Do Deus dos exércitos, do Senhor Todo-Poderoso, o Rei da terra. É dele que vem o poder da igreja. Quem vai nos subjugar? Quem vai nos dizer onde devemos ir, o que devemos fazer contra o nosso Deus? Ninguém, porque nós temos um Rei que é o Deus de toda a terra e ele governa esse universo e tem o poder nas suas forças da igreja. É de lá que vem o poder da igreja. É dele. É diante dele que nós oramos. É para ele que nós oramos. É no nome do Filho dele que nós chegamos na sua presença. É somente por ele. Um exército que não pode prender um homem, mas um homem que é consumido por um exército de vermes. Porque foi ordenado pelo Senhor dos céus. Essa história é simplesmente uma simples história. É mais uma história para que se portas para os gentios. Quando o texto de Lucas termina dizendo, no verso 24, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Primeira vez, a perseguição da igreja de Safira, internamente, tentando haver a falta de sinceridade no meio da igreja. Primeira vez, Satanás, de dentro para fora. Deus tira Ananias e Safira. Diz o texto, e a igreja crescia. A outra tentativa de Satanás foram presos, porque pregavam e curavam. Foram presos. Então lá na prisão, diante do Sinédrio, eles anunciam o evangelho e eles são libertos do texto. E a igreja crescia. Agora, de novo aqui, Lucas vai mais uma vez dizer, depois dessa história, igreja do Senhor crescia. Veja,
Assim como aconteceu lá no livro de Êxodo, quando Faraó está Israel, destruir Israel ali, destruindo as crianças que nasceram dos homens. Tentou uma vez, aí o texto dizia, e Deus, e eles multiplicavam ainda mais. Tentou de outra forma, e se multiplicava ainda mais. E tentou outra forma, e aumentava. A igreja do Senhor foi a mesma coisa. Satanás tenta uma vez, tenta por dentro, tenta pressão por meio do poder externo. E a igreja do Senhor avança. Ela cresce. Mas vem de todo jeito, com toda a força. Mas a igreja do Senhor vem. E a igreja do Senhor está de pé. Sabe como a igreja do Senhor fica de pé? De joelhos diante dele. Exatamente assim que paramos para a batalha. É assim que nós manuseamos a nossa arma. E a igreja crescia e se expandia. Porque Deus governa toda a terra. E aí vem a história onde vai começar as viagens missionárias. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. E aí eles vão partir para evangelizar o mundo. Para evangelizar o mundo. Onde está a sua confiança, irmão? Desemprego? Enfermidade? Como você enfrenta isso? Qual a primeira reação a isso? De joelhos diante do Senhor. A nossa está no Senhor. Dizem os nossos filhos, rebeldia. O que eu vou fazer? De joelhos diante do Senhor. Em quem eu confio? Eu confio no Senhor. Pregação. Levanta-se para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do Senhor. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Confiar na habilidade de falar, de se expressar, ou confiar no poder do Senhor? Nós temos essa arma, a arma espiritual. Tire ela da bainha. Essa usava. Mas para você que ainda não conhece o Senhor Jesus, quem governa a sua vida? Quem tem os projetos? É você mesmo? São seus próprios, é o seu próprio entendimento? Você se gloria da sua capacidade de tomar decisões? Você se gloria da sua sabedoria? Se você não faz isso para a glória de Deus, você é como Herodes, e no fim você também será destruído. Arrependa-se do seu pecado. Submeta de Cristo hoje e seja salvo. Renda-se hoje e seja salvo. Lance mão das armas que você tem. Pegue essas armas agora, jogue todas no chão, renda-se ao Senhor
e de joelhos clame a misericórdia dele, misericórdia de mim. Porque só nele você encontra salvação.